Bom, e agora nós vamos falar da linguagem C++, né? Que é, como eu falei lá atrás, não é a mesma coisa que C e C Sharp. Às vezes as pessoas pensam que é, mas não é. Tá? C++ é uma linguagem derivada da linguagem C, ou seja, ela é uma evolução, ela apresenta melhorias, ela muda ali de paradigma, né? O que foi adicionado em C++ foram as classes, os objetos e a programação orientada a objetos. Eu peço que vocês fiquem né, aguardem um pouco, que mais adiante a gente vai discutir sobre esse paradigma orientado a objetos, tá bom? Bom, a estrutura básica de um programa em C++. Então vamos conhecer aqui. É óbvio que nós temos aquelas três etapas: entrada, processamento e saída. Vocês devem se lembrar. Então, lá na entrada, né, nós vamos, por exemplo, nós vamos entender quais são as variáveis, nós vamos solicitar informações ao usuário, nós vamos fazer leituras, né, de dados e a partir disso incorporar ali em uma variável. Posteriormente tem o processamento e nós devemos fornecer a saída, que é o que o usuário quer. Tudo bem? Bom, então um programa em C++ consiste em uma ou várias funções. Tá? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com vários processamentos, com vários processos, tá? Que no caso aí é o que nós conhecemos como unidade fundamental dentro dos programas escritos em C++. Então, toda vez que a gente falar funções, a gente está falando de ações, processos, né? Enfim. Bom, então aqui nós temos uma estrutura, né? Então nós vamos declarar ali a partir dessa estrutura o nome ali de uma variável, né? Vocês devem se lembrar que a variável é aquele espaço reservado na memória para que você possa fazer o armazenamento de dados, né? E esses dados possuem tipos. Então, por exemplo, o sexo é um tipo booleano, né? É, o nome é uma cadeia de string, a nossa idade é um valor numérico do tipo inteiro. Né? A nota que nós recebemos no curso que nós estamos fazendo, ela é quebrada, então eu posso trabalhar com um valor numérico do tipo float, né? Então esses dados eles variam. E aí posteriormente eu vou abrir ali, né, chaves e dentro dela, dentro desse bloco, eu vou atribuir as instruções, tá? Que a gente viu lá atrás, né, chamado aí, intitulado como funções, tudo bem? Então eu tenho ali a instrução 1, a instrução 2, e aí eu posso ter várias instruções ali representadas pela instrução N. Certinho? Bom, então vamos lá, vamos passar aqui. Essa é a forma geral das funções em C. O primeiro programa. Então vamos entender esse primeiro programa, tá? Então é sempre assim, ó, pessoal. Vai sair o barulho do cachorro. Eu vou deixar o barulho do cachorro, ele está querendo aprender a programar. Pessoal, o primeiro programinha que a gente vai trabalhar é o Hello World, que é o Olá Mundo, tá? Então, sempre importante. A gente falou disso lá atrás, a gente trazer o primeiro programinha como sendo Hello World, tá? Inclusive, daqui a pouco eu vou executar esse mesmo programinha, tá? Lá no Deve Ser Mais para vocês visualizarem, tudo bem? Então, aqui, qual que é a estrutura? Para eu poder apresentar um simples Olá Mundo, vamos entender lá o que a gente está fazendo. Então, nós temos o include IOStream, que é uma biblioteca. A gente vai ver ao longo do curso, aí, ao longo desse bloco, que existem várias bibliotecas. Vou deixar uma lista para vocês, tá? Que no caso vai possibilitar, né, que nós possamos fazer de trabalharmos aí com diversas funções, né, com diversos processos, com diversas ações dentro do nosso código. Então entendam que para eu poder emitir uma mensagem na tela, uma simples mensagem na tela usando ali o comando cout, né, eu vou incluir essa biblioteca. Tá? Ed, só tem essa forma de fazer a impressão na tela? Não, existem outras. Existem, por exemplo, a printf, né? Printf, tá? Que aí é uma outra situação, você consegue imprimir, tem algumas diferenças, né?
no caso, para você gerar a saída, para você fazer a leitura. Então, aqui, nesse primeiro momento, nós vamos usar a cout e a cin, mas também vamos apresentar aí a sintaxe com a printf e a scanf, ok? Que basicamente ali vocês vão, né, entender que existem certas semelhanças, ok? Então eu incluí essa biblioteca, nós vamos ter várias outras. Então, eu quero trabalhar com alguns códigos, com algumas operações matemáticas. Então eu posso incluir lá o match, né? Eu posso trabalhar com uma cadeia de strings, aí eu posso usar o string, né? A biblioteca string, tá? E aí vem ali o using namespace std, que no caso aí vai equivaler aos blocos, né? Para a inclusão aí dessas bibliotecas. Aí eu venho com a linha, deixa eu pegar aqui o pincel, a linha int main, né, que é onde eu vou atribuir o método principal. Então sempre tem que ter esse método aqui, ó, main, tá? Que é onde o programa, ao ser compilado, ele vai buscar por esse método para poder gerar ali as saídas, né? E aí eu vou abrir o bloco, como vocês viram lá nas funções, né? E vou colocar aqui, vou imprimir um cout hello world, tá? Então o cout ele vem aqui com esse sinal de maior, né? Menor na verdade, né? Direcionado, né, para o cout, e aí a mensagem eu coloco entre aspas, tudo bem? Ponto e vírgula para poder fechar. Então agora vamos aprender a usar o ponto e vírgula, né, pessoal? Que faz toda a diferença. Nesse caso aqui, a gente incluiu o return, mas vocês vão ver que agora, aqui nesse momento, não vai interferir em nada não. Né, que basicamente ele vai retornar ali algo que, de certa forma, tenha sido solicitado. Enfim, vai depender aí do objetivo do sistema ao qual você está sendo da qual você está construindo. Então agora está melhor, deu uma clareada, né? Voltando, na estrutura básica de um programa em C++, nome das funções. Então esse programa compõe-se de uma única função, nós vimos lá atrás, que é a função chamada main, tá? Que é esse nosso código aqui, que a gente viu lá atrás. O nome de uma função pode ser qualquer um, com exceção de main. Tá? Então, lembram das palavrinhas reservadas? Então, elas aparecem no código-fonte. Tá? Então, aqui, main é reservado para a função que inicia a execução do programa. Tá? Então, toda vez que o programa for executado, ele vai buscar, né, por essa função aí, intitulada como main. Tá? Se existir só uma função, esta deve ser main. O teu programa, óbvio, pode ter mais, porém sempre tem que ter essa que é a principal. O programa termina quando for encerrada a execução da função main. E aí nós já sabemos que existem as chaves, né, que vai ali vai iniciar a abertura de um bloco e também fechar. Então toda vez que você abrir uma chave, você precisa fechar a mesma, tá? E quando você for compilar ali, que você for testar o teu código, a IDE ela vai apontar, né? Olha, tá faltando fechar uma chave. Tá vendo como facilita bastante? E essas chaves elas delimitam então o corpo da função. Espaços em branco, você pode inserir espaços em branco e tabulações, também pular linhas à vontade em seus programas. A gente vai ver que, por exemplo, a gente pode usar o /n para poder pular linha ali, né? Enfim, para não ficar tudo dentro de um mesmo espaço, a gente pode usar o /n para pular linha, tudo bem? Então, o nosso primeiro programa contém uma única instrução, que é a cout, né, que é conhecida, que aí a gente vai colocar lá o primeiro programa, entre aspas, e toda instrução termina com ponto e vírgula, tá, pessoal? Então, de novo, aqui um ponto e vírgula faz total diferença, tá? Se lá atrás, trabalhando com Portugal, vocês lembram que Portugal ele é um pseudocódigo, né? Então ele é um falso código, mas que se assemelha muito à sintaxe aqui, né, à estrutura
né, de uma linguagem de alto nível, mas lá em alguns momentos vocês viram que a gente podia usar, né, ou melhor, não usar o ponto e vírgula, tá? Instruções de programa. Uma instrução pode ter qualquer número de instruções, tá? Então não tem um número ali delimitado X, tá? Você pode usar quantos vocês quiserem. As instruções devem ser escritas entre as chaves que delimitam o corpo da função e são executadas na ordem aí em que escrevemos. Essa apresentação eu vou deixar para vocês, para que depois vocês possam fazer a leitura, usar como apostila, e até mesmo ao executar os códigos, né, vocês possam retornar para cá para verificar novamente ali qual que é o objetivo de cada uma dessas etapas aí da estrutura do código, tá? Então, sempre você vai imprimir usando Cout. A gente tá falando aqui dessa etapa agora, né? Mas como eu falei, você pode usar o printf, tá? Vou deixar posteriormente alguns exemplos aí, tá? Para vocês usando um mesmo programinha, usando os dois estilos, tá? O Cout, que é para imprimir, e o printf também, que é para imprimir, tá? E Cout, pronuncia-se Cout, que é saída, né? E é um objeto da classe de I/ou, que é Input Output, ou leitura e impressão, que é pré-definida aí em C++. Bom, a primeira linha do nosso programa não é uma instrução C++, e sim uma diretiva do pré-processador C++, tá? Que basicamente eu falei lá atrás, antecipei, que é uma biblioteca, tá? Então, essa diretiva aí, a include, né, que é uma biblioteca, ela vai provocar a inclusão de um outro arquivo em um nosso programa fonte. Então, como eu falei, se você usa lá o IOStream, você posteriormente tem a possibilidade de fazer a utilização do Cout, tudo bem? Quando usamos os sinais maior e menor, né, o arquivo é procurado somente no diretório include. Quando usamos aspas duplas, o arquivo é procurado primeiro no diretório atual e depois, se não for encontrado, no diretório include. Tá? O arquivo iostream.h é um exemplo de arquivo de inclusão. Ele contém as declarações necessárias ao uso do objeto Cout e do operador de inserção, que é esse que a gente viu, né, que é o do menor-menor. Sem essas declarações, o compilador não reconhece Cout. A gente vai ver daqui a pouco a diferença usando um cin, por exemplo. Tá? Então aqui nós temos lá a alteração do nosso primeiro código. Então a biblioteca IOStream, né? Aí eu vou iniciar ali com a função main, que é a principal, né? Abro o bloco e aí eu então utilizo o comando cout. Tá? Vocês vão perceber que aqui, no caso, eu tenho duas saídas, né? A impressão na primeira linha com a mensagem primeira instrução e a impressão na segunda linha com a mensagem segunda instrução. Aí vocês estão vendo aqui, ó, o /n, que serve para pular linha, tá? Então, não deixando ali aparecer, né, as duas linhas basicamente casadas, né, integradas. A expressão primeiro programa é um exemplo de cadeias de caracteres constantes, ou seja, uma cadeia, né, de strings ali. A linguagem C++ reconhece uma cadeia de caracteres constante quando delimitada por aspas duplas. Então, sempre que você quiser imprimir alguma coisa na tela, você vai usar o Cout, menor, menor, aspas, e aí você vai inserir então a mensagem a qual você quer imprimir na tela. Tudo bem? Seguindo aqui, aspas simples ou aspas duplas. Algumas linguagens de programação permitem o uso de aspas simples ou aspas duplas indistintamente. Tá? Então, aqui as aspas simples devem representar um único caractere. Tá? Você quer mostrar ali uma palavrinha, né, mais simples, né? Um único caractere. Aí você vai utilizar aspas simples. Tá? Agora, as aspas duplas ela vai representar então uma cadeia de caracteres ali, tá? Uma junção de várias palavras, por exemplo. Então tá lá, eu tenho aqui, né, um outro exemplo, né, do segundo programa,
onde eu vou transmitir ali, imprimir uma mensagem Cout, né? Vênus está a milhões de milhas do Sol, então barra N, ele vai pular a linha ali, né? Vocês estão vendo que o 67, ele não está entre aspas, mas o barra N ali está, né? Que é o número, tá? Mais um exemplo aqui, a letra J pronuncia-se J, né? Então, basicamente aí eu estou mostrando, né, que o J, que é ali uma palavrinha, uma letrinha simples, né, ele basicamente não recebeu aspas duplas, tá? Ele está recebendo aspas simples por se tratar de um único caractere, diferente de aqui da a letra, né, que é uma cadeia de caracteres, tudo bem? Então vamos partir agora, pessoal. A gente tem várias coisas ainda para apresentar aí para vocês, bastante coisa mesmo, tá? Mas a gente vai tentar trazer esses conceitos aí aos pouquinhos para não ficar algo muito maçante.